Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, irmãos de ideal espírita. Mais uma vez estamos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos no curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, no módulo 2 da série de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a 28ª aula, que tem por tema Encarnação dos Espíritos. Ela está dividida em duas partes, sendo a primeira parte, a finalidade, limite, necessidade e justiça da reencarnação. Na segunda parte, a parte B, teremos ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Mas para que a gente possa tirar bom proveito da nossa aula de hoje, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento à pátria maior, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Agradecer ao Mestre Jesus, que conduz essa nau com braços firmes, com o leme à frente, e agradecer os nossos mentores, os mentores desse trabalho, que estão sempre nos intuindo e nos levando no caminho do bem. Que possamos, Senhor, ao término desse encontro, sairmos daqui melhor do que quando aqui chegamos, mesmo sendo este um encontro virtual. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nós vamos iniciar a nossa pequena instrução com uma imagem aí muito interessante, uma imagem de uma mulher representando a vida, a imagem da morte representando a morte do corpo físico. Mas como vocês podem ver, esses dois símbolos estão unidos pelo símbolo do infinito, né? O 8 deitado, que simboliza o infinito. Então é como se nós fôssemos ficar sempre neste vai e vem, né? Nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos, nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E isso é o que acontece. Quantas vezes acontece, até quando isso é necessário, talvez nós vamos tirar um pouco dessas dúvidas hoje. Vamos conceituar algumas coisas. Encarnação. A encarnação é a ação do espírito em tornar-se material na vida terrena, né? Então ele vai encarnar, significa tornar-se carne, ser um ser humano, tornar-se um ser humano. Esse é o conceito de encarnação. E temos o conceito de reencarnação. Vocês vão ver que tem um pouquinho de diferença, né? Significa a volta do espírito à vida corpórea num novo corpo, sem qualquer espécie de ligação com aquele corpo antigo. Porque aquele corpo antigo já não existe mais, né? Então, onde nós retornamos um novo corpo. E aí a gente entende que as coisas que nós fizermos neste corpo que nós estamos hoje, aquilo que fica marcado no nosso perispírito, nós vamos falar sobre perispírito também, pode ser que a gente traga marcado no próximo corpo físico, mas não tem nenhuma ligação entre os corpos materiais, ok? Só para ficar bem claro isso daí. E o termo reencarnação, né, ele vai aparecer também em alguns textos filosóficos, textos teológicos, com o nome de paligenese, né? Que vem lá da palavra grega, palin, que é novamente, gênesis, que é nascimento. Então, nascer novamente. Então, é algo que já acontecia antes do Espiritismo, né? Já tinha essas crenças antes do Espiritismo, antes de Jesus até mesmo. Porque basta a gente lembrar, né, que Elias viveu muito antes de Jesus, deixou profecias que eram de Jesus, e as pessoas daquela época, os estudiosos da lei daquela época, diziam que Elias teria que retornar para dar continuidade nas coisas. Então, eles acreditavam no retorno do homem ao novo corpo, ou no mesmo corpo, dependendo como foi entendida as inscrições. Mas nós temos lá nas religiões orientais a mente psicose, que ela também tem muito a ver com a reencarnação, só que ela diferencia porque eles acreditam que é possível a transmigração da alma.
que seria isso? A alma poderia retornar num corpo diferente, que não fosse um corpo humano, como falamos aqui dos seres humanos. Então poderia voltar no animal, ou até mesmo no vegetal. Então essa crença pensa nisso, um inseto. Então aquela imagem que nós vimos no início, se a gente trouxer para a psicose, ela ficaria mais ou menos assim. Nós teríamos os mesmos seres humanos nascendo, crescendo, envelhecendo, morrendo, e teríamos ali também a possibilidade de retornar no corpo do animal, nessa transmigração da alma. E mais, o que vem ser a alma? Né? Então, isso é uma coisa também interessante, é bom a gente estar sempre relembrando essas coisinhas que já foram aprendidas. Alma, segundo os espíritos, como eles responderam, é o espírito encarnado. Kardec perguntou lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, e eles responderam simplesmente, um espírito encarnado. Quando a alma desencarna, ela passa a ser espírito. Então, toda noite, quando nós dormimos, ou melhor, quando o nosso corpo adormece, nós, em espírito, saímos e vamos para o mundo espiritual. Nesse momento, nós somos uma alma, porque nós estamos encarnados ainda. Então, dependendo para onde nós formos, nós vamos virar aquela alma penada, né? Porque vamos estar em locais sombrios, então podemos dizer assim que a gente pode virar uma alma penada toda noite. Depende do nosso dia, dos nossos pensamentos, daquilo que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia. No catolicismo, algumas religiões que creem na transmigração da alma, shintoísmo, hinduísmo, taoísmo, né? E no catolicismo, no protestantismo, nós temos uma outra figura que é a ressurreição, que vem lá do latim e significa alto efeito de ressurgir, ressuscitar. Né? Segundo essas duas religiões, era o retorno à vida no próprio corpo, no mesmo corpo. O que nós sabemos que é inconcebível, né? Porque o corpo passou de 24 horas, ele começa a aparecer o estado de decomposição. Então, como pode voltar depois de um certo tempo ao mesmo corpo? Não tem lógica isso. A ciência já nos provou que isso é impossível. Mas existia essa crença, de alguma forma. Desculpa. Mas, certamente, talvez por uma interpretação errada, porque eles eram cientes que essa ressurreição, mesmo que houvesse, não poderia ser no próprio corpo, né? Seria que ser num corpo diferente. E falando de ressurreição, no Velho Testamento tem alguns casos de ressurreição, e no Novo Testamento temos duas assim muito clássicas. Né? Primeira, que é aquela de Lázaro, quando Jesus foi chamado, porque Lázaro havia morrido há mais de 3 dias, e Jesus foi, e chegou até onde ele estava sepultado, e disse, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Mandou que tirasse a pedra e falou, Lázaro, levanta, saia daí. Então, as pessoas acharam que aquilo tinha sido um milagre, que Jesus estava ressuscitando os mortos. Na verdade, Jesus ali não estava ressuscitando os mortos, né? Jesus só estava fazendo com que Lázaro saísse daquele estado que ele estava, que era um estado de talvez de catalepsia, letargia, algo que ocorria com facilidade naquela época, porque não existia os equipamentos que nós temos hoje, a medicina não era tão avançada, então podia ser que a pessoa fosse enterrada com um desses 2 casos de ou catalepsia ou letargia e dado como morto. Mas hoje isso já não é mais possível. Né? A ciência está muito avançada para que isso ainda ocorra. Pode ser que lá, em locais ainda muito afastados, onde a medicina ainda esteja muito fraca, não tenha pronto-socorros, hospitais, alguém possa ser enterrado sim, com um desses 2 casos. Mas é muito difícil. E o outro caso, que é bem clássico, é a própria ressurreição do Cristo, depois do 3º dia. E aqui já aproveitar esse fato aqui da ressurreição do Cristo, para a gente deixar uma pergunta que vocês vão responder depois lá no Google Sala de Aula. No final, no último slide, eu vou deixar essas perguntas também. Mas eu vou fazer aqui para que vocês vão pensando, se alguém quiser colocar alguma coisa aí no chat, pode colocar. Quando Jesus esteve aqui conosco, né, nessa vida dele aqui no planeta Terra, foi uma encarnação ou uma reencarnação?
Nós já vimos ali que tem um pouquinho de diferença, né? A encarnação é aquela primeira vez que a gente está encarnando, e a reencarnação são todas as outras encarnações nossas. Então a pergunta é, a vida de Jesus foi uma encarnação ou uma reencarnação? Então, guardes aí, tentem responder. Pode comentar também. E aí, naquelas aparições de Jesus, o que Jesus estava utilizando? O corpo dele que havia sido martirizado lá no Calvário? Será que Jesus estava ali com o corpo carnal? Será que era um corpo espiritual? O que ele estaria utilizando para se mostrar para os seus discípulos, para aquelas pessoas que o viram? Então nós sabemos que Jesus, para ele se mostrar para aquelas pessoas, ele estava ali utilizando o seu perispírito, né? Aqui é a parte, nós somos formados de corpo, perispírito e espírito. Né? Esse corpo nosso aqui, nós quando estamos encarnados, nós somos corpo, perispírito e espírito. Então, o perispírito é aquele que liga o espírito ao corpo físico, né, que faz essa intermediação. Então, Jesus, naquele momento que ele aparece para os seus discípulos, naqueles momentos, né, ele estava utilizando o seu perispírito e fazendo uso das propriedades desse perispírito, né, como a plasticidade, a densidade, a ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, sensibilidade. Né, ele deixou o perispírito dele tão ponderável que foi possível, né, que o seu discípulo lá, São Tomé, tocasse as suas feridas, que ele manteve ainda no seu perispírito para que fosse demonstrado que a vida não termina na morte do corpo, que há algo além, certo? Então, foi isso que aconteceu com Jesus ali. Mas fica aquela pergunta para que vocês respondam. E essa parte das propriedades do perispírito, se vocês procurarem, teve uma aula no módulo 1 sobre propriedades do perispírito. Quem deu essa aula foi a nossa irmã Cecília. Então, se vocês puderem procurar lá no nosso portal, lá no YouTube, procurem lá, que vocês vão ter uma aula muito interessante. Para quem não assistiu, para quem assistiu e não lembra mais, procurem lá, ok? Então, dando continuidade, a gente agora pergunta assim, qual a finalidade da encarnação? Por que nós precisamos encarnar? Aí a gente sabe que está lá no nosso livro que o objetivo fundamental da encarnação é a oportunidade do espírito alcançar o progresso intelectual e moral durante a passagem na vida corpórea. Kardec também tinha essa dúvida e ele perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação. E eles responderam o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. É muito interessante, né? Essa resposta dos espíritos. Deus lhes impõe. Então quer dizer que a encarnação é uma imposição de Deus. Não é uma coisa assim que eu quero ou não quero. É necessário que a gente passe por esse período aqui na matéria, para que a gente possa expiar algumas coisas. O que tem a ser essa expiação? Né? O que é expiar alguma coisa? Nós ouvimos sempre aquela coisa, ação e reação. O que aqui fazemos, um dia teremos que aqui pagar. Né? Desculpa. Então, a expiação é isso, é você passar pelas vicissitudes que você precisa passar para que seja mais fácil depois você se depurando. Nós estamos habitando um planeta de expiações e prova. E como vocês viram aí, os espíritos não falam em prova, eles falam em expiação e em missão. Para uns é expiação, para outros é missão. E aí a gente pergunta assim, onde está a prova? Bem, a prova é simples, né? A prova somos nós que pedimos. Nós é que falamos assim, eu quero passar por uma prova. E eu faço esse pedido por quê? Porque eu preciso me adiantar. Para que a gente possa entender assim, vamos fazer assim
um paralelo, né, com o que nós temos hoje. Hoje nós entramos na escola, logo lá no começo da nossa juventude, e vamos nos desenvolvendo, e a cada período nós temos lá um, uma verificação de aprendizado, né? Nós chamamos de prova. Naquilo é uma verificação de aprendizado. Você aprendeu aquilo que já foi é, dado pelo professor, como se nós estamos encarnados, você já aprendeu tudo que você precisa fazer de bom, né? Nós precisamos fazer as coisas boas. E aí tem uns probleminhas para que a gente possa resolver. Muito bem. No nosso dia a dia, nós vamos passando, respondendo esses probleminhas. Chega um determinado momento que nós falamos assim, poxa, eu já estudei bastante, né? Agora eu quero algo maior. Eu quero ir para uma universidade, eu quero tentar um concurso público. Então você vai lá e fala assim, eu quero passar por uma prova de concurso público. Quero passar por uma prova de faculdade. Ah, mas eu nem terminei o colégio ainda. Ah, mas você acha que já tem condições, correto? E você vai lá, se inscreve, faz esse concurso, né? Passa por essa prova. E aí tem duas possibilidades. Ou você consegue, com êxito, passar pela prova, ou você não passa pela prova. Você sucumbe naquela prova. E muitas vezes acontece isso com a gente. Nós pedimos para reencarnar e pedimos para passar por diversas provas, porque nós precisamos adiantar o nosso processo, né, de nos tornarmos espíritos puros, que é a nossa finalidade, né, chegar à pureza do espírito. Então nós pedimos para passar por essas provas. E às vezes a gente sucumbe nas provas. Sucumbir nas provas não tem problema algum, porque afinal de contas a gente achou que estava preparado e depois descobrimos ali que não estávamos. O problema é se a gente não passa pela prova e ainda arruma bastante problema para levar para lá, bastante dívida para que a gente tenha que retornar aqui para passar por uma expiação e não mais pela prova. Deu para vocês entenderem? Então, pense sempre assim, a expiação é sempre uma prova. Porque, né, é aquela coisa, a verificação de aprendizado ela é uma prova, não deixa de ser uma prova. Mas aquela prova que você pede, nem sempre vai ser uma expiação. Porque você pediu para passar pela prova e às vezes você passa um louvor, passa ali sabendo que vai ser difícil, mas que você tem capacidade de passar. E outra parte é assim, né? Suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Que parte que nos toca na obra da criação? Nós espíritos. Nós somos co-criadores. Vocês lembram disso? Nós temos muita coisa que precisamos fazer para que o planeta evolua, né? Para que o homem evolua, para que a espécie evolua. Depende de nós. Então nós temos que estar preparados para isso também. Então a reencarnação ela tem essa finalidade de nos preparar para esse momento. Expiação. Aí vamos lá o conceito de expiação, né, que significa resgatar, pagar. Ela, no sentido restrito, ela consiste em o homem sofrer aquilo que ele fez outras pessoas sofrerem. Sofrimentos físicos e morais. Os sofrimentos físicos, geralmente, é aqui na Terra que a gente paga. Né? Os morais, muitas vezes, é lá no plano espiritual. Mas isso não quer dizer que eu fui mal com as pessoas, né? Numa época, numa encarnação, e eu vou vir aqui, vai acontecer comigo a mesma coisa. Né? Isso a gente tem essa visão, talvez por aquela passagem de quando chegaram os soldados para prender Jesus, e Pedro sacou da espada, até feriu um dos soldados, e Jesus disse para ele assim, Pedro, guarda a espada, porque todo aquele que matar com a espada, pela espada, perecerá. Então, talvez, nesse sentido, porque dá a impressão daquela coisa de olho por olho, dente por dente, né, veio italiano, não é isso. Nós vamos expiar sim, agora essa expiação ela pode ser uma expiação de você passar por tudo aquilo que você fez outras pessoas passarem, ou você ter dificuldades e que você possa ajudar as pessoas
né, que passaram por aquilo que você fez com que elas passassem. Você pode ser só através da ajuda, e você vai sofrer muito com isso, né? Então, para que a gente possa expiar, a gente tem que lembrar sempre, né? Pedro, esse mesmo Pedro que Jesus falou que quem pela espada matar, pela espada perecerá, disse na sua primeira epístola, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós pecamos, depois nós vamos ter que vir aqui nos redimir, vamos ter que expiar, então nós temos que aproveitar agora esse momento que nós estamos encarnados para tentar mudar isso. Então, ou seja, é amar. Então, se nós tivermos uma vida de amor, nós vamos expiar as vidas passadas, vamos cobrir uma multidão de pecados desta vida, amando. E amando a quem? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então temos que amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós. E existe um processo para tudo isso, né, para que a gente consiga expiar, para a gente consiga passar por tudo isso daí. E vai ali do arrependimento, da expiação e depois a reparação. Porque não adianta só simplesmente ficar arrependido e esperar a expiação lá na outra vida. Se eu tiver expiação, mas eu não reparar nada, continuo devendo. Né? Então eu preciso me arrepender, eu preciso expiar, né? E vou reparar, de alguma forma, no auxiliando as pessoas, amando as pessoas. Divaldo costuma dizer o seguinte, que o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Né? O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Aí vemos aí prova. Num sentido amplo, cada existência corporal é uma nova prova para o espírito. E como nós já dissemos, às vezes se confunde com a expiação. Mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. Pode ser um pedido que nós fizemos para passar por aquilo. É uma prova, né? Uma simples prova que nós escolhemos para a purificação mais rápida nossa. Certo? Então, aquilo que nós falamos, a expiação sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Ok? Vamos continuando. Qual a finalidade, né? A finalidade da missão, a missão. Qual a missão? Que missão é essa que muitos nascem com ela, né? Missão é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado, no sentido amplo. Sabe-se da existência do espírito missionários, com a finalidade de auxiliar a aceleração do progresso intelectual e moral da humanidade, alguns povos, de indivíduos mais próximos, porque nem sempre é uma figura com abrangência mundial, né, para mexer com toda a humanidade. Tivemos alguns casos, né, inclusive um deles aí mais conhecido nosso, Jesus. Né, então esse sim mudou a humanidade. Né, tanto é que ele dividiu o tempo entre antes e depois da vinda dele. Mas a gente pode pegar aí algum caso de cientista, né, Pasteur, Thomas Edison, isso falando na questão intelectual, na questão moral, nós podemos pegar a hipótese de Francisco de Assis, Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, todos os personagens que vieram com a missão de mudar seus povos, servirem de, como posso dizer assim, de exemplo para toda a humanidade. Porque esses alcançaram a humanidade porque já foram muitas coisas escritas, né? Não que ele saiu procurando, mas foi muito divulgado os seus feitos. Né? Num sentido particular, a gente pode dizer que cada espírito desempenha tarefas especiais numa ou noutra encarnação. Neste ou naquele mundo, né? Que nem tá lá. Mas em que há, assim, então existem missão dos pais, dos filhos, dos políticos, mas são missões, assim, particulares. Você já sabe qual é a sua missão particular nessa encarnação? Muitas vezes a gente não descobre, né? Mas eu costumo dizer assim, quando a gente não sabe qual é a nossa missão,
Vamos fazer qualquer coisa que tivermos empenhado, fazer com bastante amor, fazer com bastante afinco, fazer sempre pensando no bem, não no nosso bem, mas no bem do nosso próximo, no bem da humanidade. Se assim fizermos, e se isso for uma missão, a missão será bem cumprida. Né? Então, isso é aquela coisa de a gente ser ali co-criadores. Né? Essa marcha progressiva do universo, nós somos co-criadores. Então podemos fazer a nossa parte. E se essa parte é uma missão, que bom que eu faço com bastante amor. Mas a gente sabe que para que a gente faça muitas coisas, uma encarnação só seria impossível. Né? 2 encarnações também, talvez muito pouco. Mas qual o limite então? Kardec começa perguntando aos espíritos o seguinte: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E eles responderam o seguinte: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, enquanto a gente não chegar à perfeição, vamos sofrer a prova de uma nova existência. E Kardec então vai lá e pergunta: olha, mas como se realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Será que ele vai se transformar lá, no mundo espiritual? Depurando-se a alma indubitavelmente, experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova na vida corporal. Então a gente pode mudar como espírito, mas para que a gente sinta essa transformação, para que a gente finalize essa transformação, nós temos que passar pela prova da vida corporal. Porque no mundo dos espíritos, eu também costumo dizer, posso até ser que eu esteja errado, nós costumamos dizer que é muito fácil a gente ver no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, quando você tem uma linha de pensamento, uma linha de conduta visando o seu melhoramento, você vai estar com seus iguais. Quando nós estamos aqui na Terra, nós estamos nem sempre com aqueles que pensam igual a nós, que agem como nós. Muitas vezes nós estamos na mesma família, pessoas que são inimigas no mundo espiritual. Se passa para o mundo espiritual, cada um vai estar num lugar. Lembra aqui, falar de Jesus, que é para a gente se alinhar com o nosso inimigo antes que a noite venha, ou seja, antes que a gente desencarne, cada um vá para um lugar, então a gente tem que ir lá ter com ele, ficar bem com ele, com os inimigos. Então, é nisso que nós temos que pensar. Então, viver no mundo espiritual é fácil nesse sentido. Então, a prova realmente é aqui na carne. Então, Kardec continua, mas a alma passa então por muitas existências corporais? Quantas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem contrário pretendem manter-os na ignorância em que eles próprios se encontram. Isso foram os espíritos que disseram. Então, porque existem os materialistas, algumas religiões que não acreditam na reencarnação, que não acreditam na vida após a morte, que vão dizer que não, morreu, acabou. Morreu, acabou, é muito simples, né? Onde ficaria a justiça divina? E aí Kardec coloca assim: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna no novo corpo. É assim que se deve entender? Eles responderam: sim, evidentemente. Evidentemente é assim. Mas quantas vezes? Até quando? Kardec pergunta: é limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Porque imagine se fosse limitado. Você tem direito a 100 reencarnações. Aí a gente chega na 99 e não melhorou ainda. Na 100ª a gente tem que fazer tudo para melhorar. E se não melhorar, o que acontece? Mas se for perpetuamente, nunca parar de reencarnar, também, como é que fica? Quando é que a gente vai saber que chegamos à perfeição? Aquela perfeição relativa, né? Porque o perfeito é Deus. Aí os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas,
não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quando nós atingimos o estado de puro, nós não precisamos mais reencarnar. Lembre-se, Jesus estava lá, como espírito puro. Ele veio o quê? Uma missão, né? Sabemos que é uma missão. Mas a pergunta é, encarnação ou reencarnação? Kardec então pergunta assim, mas o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Será que cada um vai chegar num ponto? Ele diz, não, evidentemente que não. Cada um tem o seu tempo, né? Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, basta a gente pensar em Jesus. Para que a gente possa chegar ao grau de Jesus, o quanto nós temos que ralar ainda. Quantas reencarnações nós precisamos ter neste planeta Terra? Nesse planeta Terra vai ser pouco. Teremos que ir para mundos melhores para que a gente possa alcançar Jesus. E necessidade? Por que nós necessitamos de encarnações? E Kardec pergunta assim, mas aqueles espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, eles precisam reencarnar? Precisam de encarnação? Será que eles não, já que eles encarnaram e sempre fizeram o caminho do bem, eles não podiam ficar sem reencarnarem? Eles falam, olha, todos são criados simples e ignorantes, né? E se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não poderia trazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, logo, sem mérito. Então, para que a gente possa alcançar a nossa felicidade, nós temos que passar por dificuldades, temos que trabalhar muito, vamos sofrer. Esse é o nosso mérito, né? É ganhar o nosso, como diz lá o nosso pão com suor do nosso rosto. Não é verdade? Então nós temos que dar o melhor de nós. E Kardec então vai lá, bom, mas para que então que serve aos espíritos seguir o caminho do bem? Se isso não isenta dos sofrimentos da vida corporal. Por que a gente tem então que estar no bem, se na outra encarnação a gente vai passar por vicissitudes? Por que será? Porque a gente vai chegar mais depressa ao fim. Mais depressa nós vamos chegar à pureza, né? Seremos mais felizes. Então, demais as aflições da vida são muitas vezes consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeição, tanto menos tormentos. Então imagine assim, se nessa encarnação eu não sou invejoso, não sou ciumento, não tenho avareza, não sou ambicioso, será que eu serei torturado pelo sofrimento que essas coisas podem causar numa vida futura? Certamente não. Estarei isento disso. Porque hoje eu não sou invejoso, não sou ciumento, então não vou ter nenhum problema para depurar na outra vida em razão desses defeitos. Né? Porque eu não tenho esses defeitos hoje. Quem dera eu não ter esses defeitos. Né? Mas se eu não os tivesse. E aí, vamos falar um pouco agora da justiça da reencarnação. Deus é soberanamente justo e bom. Correto? Vocês concordam comigo? Muito bem. Mas se a gente não acreditar na reencarnação, vai ficar difícil a gente explicar certas coisas. Eu trouxe algumas imagens e eu vou pedir para que vocês olhem para essas imagens e tentem entender um Deus soberanamente justo e bom, sem acreditarem na possibilidade da reencarnação. Prestem atenção. Não sei se vocês estão conseguindo ler o que está escrito aí no quadrinho aí. Desigualdades sociais, né? Um pai fala para o filho, filho, iPad para você. Aí a mãe,
com dificuldade, 2 filhos. Filho, você vai e pede. Como é que a gente pode acreditar na justiça divina com essas diferenças? Crianças no lixo, outras em salas de aula muito luxuosas, crianças que nascem sem pés, sem mãos, né? Sem braços, sem pernas. Como é que a gente acredita na justiça divina se a gente não colocar a reencarnação como moderador de tudo isso? Como é que dá para acreditar num Deus justo e bom com essas dificuldades? Porque um Deus justo e bom, se nós tivéssemos apenas uma encarnação, todos nós seríamos iguais. Porque senão ele teria dando privilégio para um e não para outro. Né? Então essa questão de ser soberanamente justo e bom é um dos atributos da divindade. Teve também uma aula aqui, se não me engano, foi a Dora que falou sobre essa aula. Procurem lá também. Uma aula muito interessante também que fala sobre os atributos da divindade. Vai falar de Deus. Né? Então, somente com a reencarnação nós podemos ter a certeza da justiça e da bondade de Deus. Porque essas crianças que estão passando por dificuldades, né, não só as crianças, né, todas essas pessoas que passam por dificuldades, seja elas dificuldades financeiras, seja elas dificuldades físicas, todas elas têm motivo para estar passando por isso. Pode ser uma missão, né? Pode ser uma expiação, pode ser uma prova. E então isso não quer dizer também que a gente não deva ajudar. Porque muitas vezes, né, uma vez eu falei isso para um amigo, que a pessoa muitas vezes escolhe estar passando por aquilo ou precisa passar por aquilo para depurar algo. Ele disse, então, nós não devemos ir lá e ajudar uma pessoa que está passando por necessidade financeira, por exemplo. Porque aí nós estaríamos interferindo na justiça divina. Eu falei, não, mas não é isso. Porque, e o nosso amor? Onde fica o nosso amor? Nosso amor não cobre uma multidão de pecados? Será que são somente os meus pecados que o meu amor pode cobrir? Será que não pode cobrir um pouco dos pecados do meu irmão? Será que aquele meu irmão que aparece ali em dificuldade, ele também não está lá para me fazer espiar alguma coisa? Me colocar em prova para ver quanto eu posso ajudar? Aliviar o sofrimento é ato de bondade, ato de caridade. E fora da caridade, não há salvação. Nós temos que ser caridosos. Né? Então, vamos olhar para esses nossos irmãos? Sim, sabendo que estão passando por isso, tem um motivo. Mas não vamos deixar, jamais, de auxiliar naquilo que pudermos esses nossos irmãos. Kardec, na questão 71, ele pergunta assim, em que se funda o dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem o seguinte, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, por mais que a pessoa esteja errada, por mais que ele hoje, nessa encarnação, esteja fazendo maldade, ele vai reencarnar, vai expiar tudo isso e vai se tornar um dia um espírito puro. Ninguém vai sofrer eternamente. Kardec depois ele pergunta lá na pergunta 1010 sobre os dogmas da ressurreição. Ele pergunta se o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos. Que ele vai fazer uma comparação da palavra ressurreição como ela foi entendida
em outros momentos é, da, da religião. Havia outros momentos que eram diferentes, que a ressurreição era retorno, de alguma forma, em outro corpo. Né? Nós vamos ver já já aqui uma passagem onde fica claro isso. Eles esperavam isso. Né? E aí, na parte B, que nós vamos falar agora, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é muito interessante, porque essa passagem vem, Jesus vem dar a comprovação da vida, né? Das várias vidas que o Espírito pode ter encarnado. Tem uma passagem do cego de Nascença, que Jesus estava passando e viu um cego de nascença, e lhe perguntaram assim: Rabi, quem pecou? Este que ali está ou seus pais para que ele nascesse cego? Por que o cego de nascença? Né? Aquela criança que nasceu, que nós vimos ali na foto, que nasceu sem os braços, sem as pernas, quem pecou para que acontecesse isso? E Jesus então responde: não foram seus pais, pois os filhos não herdam a culpa dos pais. Isso é uma coisa que já teve época que a religião dizia que era maldição até a sétima geração, quando era amaldiçoado. Né? Então os filhos não herdam a culpa dos pais. E nem ele, mas o espírito que nele habita. Olha que passagem sábia, né? Jesus diz assim, não foi ele, naquele corpo de carne que pecou, mas o espírito que está naquele corpo de carne. Ou seja, aquela alma encarnada, né? Aquela alma, sim, pode ter cometido alguma coisa para que ele viesse agora num corpo sem enxergar. Então, isso é uma passagem interessante. Mas a passagem que comprova a crença da encarnação tem um tema que é interessante, né? E vai trazer esse tema em várias passagens. Tem aquela que eu falei do Elias, né? A belíssima passagem onde, depois da transfiguração, os discípulos vêm interrogar dizendo assim: por que dizem que os escribas que é necessário que antes volte Elias? Né? E aí, então Jesus diz o seguinte: de fato, Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. Não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E assim que eles, é assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está lá em Mateus, no capítulo 17, item 10 a 13, e Marcos, no capítulo 9, 11 a 13. Então vejam bem, pela fala de Jesus, Elias tinha reencarnado como João Batista. Os escribas já esperavam, né, que Elias retornasse. Eles sabiam que Elias iria retornar, mas não teria como ele retornar no próprio corpo, porque aquele corpo já não existia mais. Então, isso é uma prova de que, quando eles falavam do retorno, né, do ressurgimento, da ressuscitação, também era um corpo diferente. O fato de ser no próprio corpo, isso veio depois, já com a religião ali na época de Jesus. Porque João Batista todo mundo conhecia. Né? Viram nascer, crescer. Né? Ele veio aqui abrir caminho para que Jesus pregasse. Mas a passagem que nós mais deixou, onde tem essa fala de Jesus, é a passagem com Nicodemos. Né? Que Nicodemos era um senador judeu, dos judeus, e ele procurou Jesus já à noite, porque ele era o doutor da lei, e ele conversar com aquele que se dizia filho de Deus, muitas vezes falando coisas diferentes daquilo que eles pregavam naquela época, não seria bem quisto. Mas Nicodemos
entendia que aquilo que Jesus fazia só podia ser coisa do enviado de Deus. Então ele procurou Jesus e disse o seguinte: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não tivesse com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele já está dizendo ali, olha, se eu venho por Deus é porque eu tive muitas vidas, né? Eu tive que nascer de novo. Então todos que querem chegar e fazer o que eu faço, tem que nascer de novo. Não há como fazer numa única vida. E aí Nicodemos diz o seguinte, né? Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Né? E Jesus então diz para ele assim: em verdade te digo. Esse em verdade era assim umas afirmações, né? Em algumas traduções já com o Celestino ou com o Haroldo Dutra, que estão fazendo traduções do Evangelho, a gente nem vê essas palavras em verdade, a gente vê lá amém, amém, né? Que significa assim, sim, sim. Digo-te, se o homem não renascesse da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E aí, parece assim uma coisa assim difícil da gente entender aqui, mas os estudiosos colocam assim que quando eles falam assim, nascido do Espírito, é o Espírito maior, né? Ou seja, de Deus, né? Deus cria o Espírito, é Espírito. Deus cria o Espírito, o corpo, quem vai. Eles ali falavam assim, tinham aquela coisa da água, porque a água representava a matéria, né? Então, o ser material teria que vir da água, porque eles entendiam que tudo nascia da água, né? Tudo provinha da água. E essa voz que sopra é a voz de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, não sabemos de onde vem, mas ele nos fala. E aí ele diz: como pode isso fazer-se? Como é que isso pode acontecer? Respondeu Nicodemos. Aí Jesus falou: olha, pois que és mestre em Israel, ignora essas coisas? Digo-te em verdade, que não dissemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falei das coisas do céu? Então Jesus colocou para ele o seguinte: que não adianta ele perguntar as coisas do céu, porque o que ele estava dizendo era coisa do mundo. A reencarnação, o nascer de novo, é uma coisa do mundo. Então, se ele não entendia essas coisas do mundo, sendo ele um mestre em Israel, como que ele iria entender quando Jesus falasse das coisas do céu? Como ele iria entender se Jesus falasse para ele do mundo espiritual? Imagine assim, um paralelo assim, imagine Nicodemos lendo um livro de André Luiz falando do mundo espiritual. Eu não ia entender, não iria conseguir entender. Mas isso é uma coisa que acontece muito, né? Porque o que Jesus quis dizer assim, que ele como mestre, ele deveria estar aberto para essas coisas, né? Para as coisas, para coisas novas. E a gente vê hoje muito ainda no meio espírita, no meio espírita, ou melhor, no meio espiritista, porque não só na doutrina espírita, mas nas outras doutrinas também, pessoas que creem na reencarnação, mas que ainda querem prova. Como é que crê se você quer prova? Fica procurando provas. Tem um capítulo no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 111, chamado Orientadores do Mundo.
Quem tiver oportunidade, lê esse capítulo. Lê esse capítulo que ele faz justamente vem falar dessa parte, dessa passagem de Jesus com Nicodemos. Falar, né, que nós, orientadores do mundo, porque todos nós somos orientadores do mundo. Hoje eu estou aqui orientando, amanhã eu estou sendo orientado, vocês estão sendo orientados, serão orientadores. Nós falamos coisas, muitas vezes, que peso. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a gente tem que estar aberto a novos ensinamentos. Entendeu? Então, é muito interessante. Tem uma parte só, vou pegar aqui, que esse eu vou ler, porque eu não coloquei, e eu vou ler para vocês uma passagem do Chico, né? Uma reflexão do Chico Xavier, que está lá no Fonte Viva, no capítulo 56. Não ouvides a assertiva do mestre. A assertiva do mestre. Aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar hoje que ser auxiliado amanhã. Vocês perceberam que Chico coloca aqui, através de Emmanuel, que nós devemos fazer esse renascimento, esse ressurgimento, né? Essa ressuscitação, ressurgir, porque é ressuscitar, de dentro de nós, sermos pessoas diferentes. Vamos pensar em Paulo. Paulo, quando era Saulo, ele teve como se fosse uma ressuscitação, porque ele teve lá uma queda no caminho de Damasco, no momento que ele estava perseguindo os cristãos. Quando ele, a partir daquele momento, ele tornou-se uma outra pessoa no mesmo corpo. Ele ressurgiu um ser diferente no mesmo corpo. Aquele que ouvir os meus ensinamentos, colocar em prática, nova criatura é. O homem velho que fica, o homem novo que vem. Isso nós temos que pensar. É isso que muitas vezes a gente tem que tentar entender. Não precisa querer saber da reencarnação, da ressuscitação. Eu tenho que mudar dentro de mim. Fica aqui a biografia dos livros que nós utilizamos, né? O nosso e esses livros com as questões. Eu agradeço a oportunidade, espero ter passado o conteúdo básico para que vocês possam procurar, depois se aprimorarem. E dúvidas coloquem lá no Google Sala de Aula, nós ficaremos felizes em tentar tirá-las. Tentar, né? Porque eu não posso garantir para vocês que eu irei tirar todas as dúvidas. Quem sou eu? Ok? Fiquem todos com Deus e que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. O último slide fica aí as perguntas.